Tempestade, madrugada e confusão. Mas que nada. Problema? Nós temos a solução. Programa Solução com César Pedrosa. César Pedrosa. Política, gestão pública, sistema eleitoral e economia. A voz do consumidor. O melhor da notícia no seu dia a dia. Programa Solução com César Pedrosa. Programa Solução com César Pedrosa. Alô, meus queridos, minhas queridas, brasileiros e brasileiras, meus trabalhadores, povo forte, povo honesto. Estamos de volta com mais um programa Solução, né, com César Pedrosa. E mais uma vez, né, eu sempre gosto de repetir de que esse programa é programa da verdade, é programa do bem, né? Aqui não tem nenhum viés político, nós somos de um viés pragmático, cético, gostamos de comunicar para vocês números, né? Passar para vocês números, e principalmente instruir, né? Instruir as pessoas ingênuas, os inocentes, né? Pessoas de bem que são enganadas, né? São enganadas, voltam no mal, né? Nós estamos passando um momento assim, desagradável, né? Terrível, né? Horrível, eu diria, né? Com essas últimas eleições, né? O brasileiro, na sua maioria, né? Esmagadora maioria, é um povo de bem, é um povo trabalhador, povo sério, né? Então nós não temos, né, com esse empate técnico que teve entre esses dois candidatos, os últimos dois candidatos, onde saiu a pior índole que nós poderíamos imaginar, o cara saiu vencedor das eleições, né? Um bando de comuno-anarquistas que voltaram à cena do crime, né? Passaram 14 anos no país, né? Condenados, né? Provas substanciais, provas concretas, né? E o cara volta, o cara e toda a sua gangue, né, de comparsas, né, comuno-anarquistas, voltam ao cenário político brasileiro, minha gente, né? Então, isso tem a ver com a nossa política, né, e a nossa república. A república, ela sangra, ela tem uma urgência de ser reformada, né? O sistema eleitoral, que a gente fala no outro programa, né, é falido totalmente, né? O sistema político, pior ainda, né? Faliu, quebrou, entendeu? Está errado, tem alguma coisa errada nisso aí. E nós temos que consertar. E a República, né, com esses sobressaltos, né, essas coisas que vêm desde 1930, não vou muito além que isso, nem precisa, mas o Brasil sofre com essas situações de instabilidade política, estabilidade econômica e principalmente estabilidade jurídica. E toda essa instabilidade, o que acontece? Atola o país no retrocesso, né? No subdesenvolvimento, né? A República ela não se desenvolve, o país ele fica ali patinando, né, entre sétima e oitava economia do mundo, né? Caiu para a 13ª, foi para a 12ª, né? E o Bolsonaro conseguiu trazer a economia brasileira para a 10ª economia do mundo em 2022, né? E ficamos isso em apenas 4 anos, hein? Apenas 4 anos, menos de 4 anos de governo praticamente, né? Nós sabemos que os trabalhos acabam ali em junho e julho por causa da eleição ou reeleição. Pois bem, essa instabilidade que a República sofre está acabando com o Brasil. Está acabando com o Brasil, né? Vai nos destruir, né? Os países comunistas ou liderados por comunas, como, por exemplo, Venezuela, ditadura, né? 170% de inflação ano, né? A Argentina, com presidente comunista lá,
fechou 2022 com 102,5% de inflação ao ano. Quem é que quer isso, rapaz? Né? Portugal, que está quebrado, presidente comunista também. Né? Então, essas situações, né, levam a crer, e eu acredito nisso, eu quero que você entenda esse nosso bate-papo, de que precisamos de fazer uma reforma profunda, né? Não só na questão eleitoral, né? A república, né? Os controles entre os poderes, né? Que não existe, né? Tem que haver um controle institucional do Estado, né? Esse que eu chamo de controle institucional do Estado, CIE, é o seguinte, é um poder controlar o outro, né? Um poder controlar o outro. Mas hoje o que acontece, meus queridos? O executivo não manda em nada. O executivo só faz trabalhar, gerar recursos, né, para sustentar quem? Os três poderes. Agora, os outros dois poderes, legislativo e judiciário, controlam o executivo. Né? O judiciário controla o legislativo e vice-versa. E vice-versa. Né? Aí há uma promiscuidade, né? uma falta de interação, uma falta de coragem, né? Eles não se controlam, porque se juntar os três, inclusive atualmente, né? O tanto legislativo e o judiciário são subordinados, entre aspas, né? Fora da lei, pelo o atual presidente da República. O pessoal parece que tem medo do cara, né? Então recebem ordem do cara. Então a lei está sendo rasgada, né? Ninguém cumpre nada, é prevaricação para cima e para baixo. Quer dizer, você pede um impeachment de um ministro do Supremo, né? O cara do Senado, ele não põe em pauta, né? Ele não põe em pauta. Pede um impeachment do presidente, hoje não adianta porque não vai ser colocado em pauta. Agora, há solução para essas coisas, né? Que está na lei. Basta alguém de coragem tomar a frente, né? E evitar esse tipo de coisa, né? Pois bem, veja, em 1930, nós tivemos a primeira revolução, né, que foi contra a questão do revezamento, né, o chamado café com leite, né, que houve, que era São Paulo e Minas Gerais se revezavam no poder, né? E aí teve a primeira revolução onde Getúlio Vargas saiu ditador, né? Getúlio Vargas Gaúcho saiu ditador lá e conseguiu se impor por essa revolução. Veja bem, gente, 31 anos apenas de república. Apenas 31 anos de república, né? Bom, aí vem 35, né? 35 foi o quê? A primeira intentona comunista, ou seja, 5 anos depois da revolução que Getúlio Vargas deu o golpe, né? Teve a primeira intentona comunista, que foi tão sangrenta quanto a de 64, né? Onde aquele vagabundo comunista Prestes, né? Vocês sabem bem, né? Os comunas, inclusive muitos fardados, né? De dentro do exército, metralharam e mataram inocentes soldados militares dormindo no alojamento, né? Uma covardia, uma estupidez que é natural dos comuno-anarquistas. Leia um pouquinho sobre o que é comunismo e todas as suas vertentes, né? O que é isso? Porque tem gente que diz o seguinte: eu sou socialista, né? O outro fala, não, eu sou progressista, né? O outro fala, não, eu sou de viés grancista ou trotskista, não, eu sou marxista. Rapaz, olha, essa raça imunda é tudo comuna, né? E comuna vai jogando, o comunismo vai jogando seus tentáculos, aí os caras começam a inventar, né, nomenclaturas, até para desviar a atenção do povo de bem, né? Ludibriar, mentir, lavagem cerebral, né? Que comuna faz lavagem cerebral, né? Como é que um comunista pode se dizer progressista? Né? É uma coisa que não bate, é água e óleo, não se mistura. Progresso é uma coisa, comuna é retrocesso, né?
Então, atentem para essas coisas, né? Cuidado com o que vocês ouvem na mídia, né? Na televisão, programas que são explicitamente, declaradamente comunas, de viés comunas, falando sempre mal do que é do bem, né? Quando você vê, por exemplo, a destruição da família, né? A destruição, o amor, a apologia, né? De sistemas comunistas no mundo, ditatoriais ou não, né? Você tem que prestar atenção e já desconfiar disso, né? Você tem várias fontes, né? As TVs abertas, por exemplo, você tem 20, 30 canais, você tem muita opção. Não fique preso só a um. Você está entendendo? Procure a informação, minha gente. Tá? E não se iludam, não, e não tenham vergonha, não. Procurem canais conservadores, né? Canais, sim, de moral e de bons costumes. Não é vergonha, não, minha gente. Você assume esse negócio, tem que assumir. Você tem que ter moral e bons costumes. Você está entendendo? Ah, não, porque eu não sou santo. Ninguém é santo, não, meu filho. Né? Todo mundo, o cara do bem, a pessoa do bem, a mulher do bem, ela erra também. Né? Quem é que não erra? Agora, o seguinte, a diferença do bem para o mal é o seguinte: o mal adora o mal. O mal adora o erro. O mal banaliza o pedido de desculpas, né? Mas o bem não. O bem, quando erra, bicho, o cara só quer se matar, porque ele não aceita, né, o erro que ele cometeu, pede desculpas do fundo do coração, né? Isso é a pessoa do bem. Essa pessoa, ela pode se recuperar. Mas quem é do mal não se recupera nunca. O cara morre ruim, morre gente do mal. Você está entendendo? Isso eu quero que vocês entendam, né? Procure a boa informação e a boa formação de opinião. Bom, voltando aqui a questão dessa linha do tempo que eu coloquei aqui sobre República. Bom, depois de 35, aí você vê, Getúlio Vargas foi deposto em 45, né? A ditadura Vargas foi deposta em 45, botaram ele para casa, né? E, quer queira, quer não, né? Ele trouxe alguns investimentos para o Brasil, mas, na verdade, senhores, Getúlio Vargas era simpatizante com o nazismo. Tá? Getúlio Vargas não era santo. Tem que falar a verdade, eu não estou metendo pau, nem criticar, até porque já morreu, né? Não, a questão não é essa. A questão é falar a verdade. Mas os Estados Unidos fizeram uma pressão muito grande e conseguiram fazer investimento no Brasil em troca de quê? Em troca da chamada Ponte da Vitória. Por quê? Porque utilizaram o território brasileiro, principalmente ali na costa do Nordeste do Brasil, né? Recife, né? Natal, porque ficava muito próximo da Europa. Então ali foi um apoio logístico, né? Teve bases americanas no Brasil, né? Então foi um apoio logístico. Em troca disso, né? O que é que o americano fez? Inclusive, diga-se de passagem, tem que se dar o crédito, né? Getúlio Vargas, embora ditador, embora simpatizante do nazismo, exigiu, né, que o americano investisse no país. É por isso que nós tivemos a CSN, né, grandes empresas, né, do Brasil hoje são em virtude do investimento obrigatório, né, que não foi de graça, dos Estados Unidos aqui, tá certo? Então, pois bem, ele foi deposto, depois ele voltou, né, eleito, né, anos 50 ali, né, já veio democraticamente, né, mas veja bem a instabilidade que eu estou dizendo para vocês, né? É golpe, é renúncia, é contragolpe, e aí vai. Bom, 64, o que é que nós tivemos em 64? Toda uma esculhambação, né, da segunda intentona comunista, né, onde tinham comícios incendiários, vamos dizer assim, né, na forma de uma hipérbole, né, do tal do Goulart, né, que era presidente, né, presidente eleito, né, e vivíamos numa democracia, né, mas o cara sempre de viés de esquerda, visitando China,
né? Inclusive, provocou uma insubordinação das Forças Armadas, né? Com ameaça de greve, inclusive de militares, porra. Militares. Pessoal da Força Aérea, né? Insubordinação de sargentos, não sei o quê. E isso levou a um caos no país. Inclusive, pegue a imprensa da época, né? O povo e a igreja indo para a rua pedindo intervenção. Tá? Por isso que eu falo, foi um contragolpe, né? Porque foi a segunda intentona comunista, mais uma vez vencida. Agora, quem pediu foi o povo, não foi o exército que foi para a rua, né? Para tomar o poder, não. Então, isso aí é outra coisa que os comunas falam, mas falam mal e falam errado para enganar você. Falam erradamente para enganar você, né? Não, quem pediu foi o povo, a igreja, né? Foi para as ruas e pediu intervenção. E as Forças Armadas atenderam, porque estavam caos, inclusive atingindo elas, né? Atingindo elas. Você imagina, né, um contingente de militares, né, Marinha, Exército, Aeronáutica, se revoltando no país. Isso não pode, né? Pois bem, aí passa-se isso aí novamente, vem a tal democracia, né? Em 1988, com a nova Constituição, né? Eu dei um pulo aí de uns 20 anos, né? 24 anos, mais ou menos, né? Porque desde então, crescimento econômico nós só tivemos em 1970, né? Com o tal do milagre econômico. Por quê? Por causa do baixíssimo preço do petróleo mundial. Então, isso deu um alívio, deu um respiro, né? Mas quando isso passou, o que aconteceu? A inflação voltou. Por quê? Porque a nossa economia é frágil, como ela é hoje, né? A economia ela não conseguiu se fortalecer, né? Desde 1930. Aliás, desde o primeiro ano de República, né? Ela não conseguiu se fortalecer, então eu tinha, naquela época, 70 por ali, uma economia frágil, né? Indústrias frágeis, leves, né? Que a gente chama de indústria leve, né? Entendeu? A inflação voltou, porque a gente não tinha lastro, né? Não tinha reservas, nem exploração de petróleo naquela época, a gente não era autossuficiente, isso aí, né? Aí vem 70, aí vem 80, 85, houve a redemocratização, militares entregaram o poder, beleza. Aí vem 88, né? O que foi 88? Uma Constituição, né? Que é a última que ainda está em vigor, né? E, na verdade, não é a mesma, né, meus queridos? Não é a mesma, né? Toda remendada, né? Você tem mais de 100 emendas, né? Tal da PEC, né? Proposta de emenda constitucional. Você tem mais de 100 disposições transitórias que ainda dependem de lei complementar, né? Estão lá na Constituição, é só você abrir a internet aí, né? Eu não estou inventando nada, né? Você pode lá ver quantas emendas nós temos, né? E por que essas emendas? Porque a Constituição brasileira, né, ela deveria ser flexível e não rígida. O que é a Constituição flexível? A Constituição flexível é aquela que é de costumes, né? Você tem ali 10, 20, 30 artigos, né? E as leis complementares subsidiárias vão resolvendo o problema. Agora, a tal da rígida, né? Que isso aí é a grande pegadinha dos concurseiros, né? É que tudo está nela, tá entendendo? Então, o cara põe tudo lá. Põe questão civil, põe questão penal, né? Põe tudo. E muda-se ao bel prazer dos políticos, né? Aí, porra, empurra a PEC, né? E ela vai sendo remendada. Porra, né? Isso aí é que traz ainda mais, que eu falo, da instabilidade jurídica num país, né? Então, chega um determinado momento, um mandato, uma legislatura, o cara, vamos inventar agora aqui, vamos dizer agora que agora o STF vai mandar em tudo, né? O STF manda em tudo e ninguém manda nada, não tem mais 3 poderes. Aí joga na PEC sem perguntar para você, malandro. Que toda alteração na Constituição tem que ter um plebiscito. Agora, essa questão
da péssima influência desse câncer imundo, né, que está instaurada no país, e os caras ficam tentando instaurar o comunismo, enchendo o saco, vivendo num país livre, um país rico, um país de potencial, né? Isso eu estou falando em outro programa, né? E eu explico para vocês o que é isso, né? Bom, vamos voltar então à República, né? Então, estamos, como eu falei, numa economia frágil, né? Os comunos enchendo o saco, né? Retornaram aí e culmina na situação da libertação. Por isso que eu falo, será que a nossa república faliu? Né? Ela precisa sim de uma reforma, né? Culminou, sinceramente, nessas últimas eleições com a libertação, né? Um condenado cumprindo pena, né? Como é o Lula, né? O tal do Luiz Inácio, né? Voltar, e todos os seus voltar à cena do crime. Quer dizer, isso aí foi o fundo do poço, né? Aí realmente o país foi, né, pro caos, porque é impressionante um negócio desse. Aí a bolsa está caindo, o dólar está aumentando, né? Empresas estão fechando, estão indo embora. Né? O quê? Continua essa instabilidade, meus senhores. Né? Políticos, vocês que estão me ouvindo, né? Vocês têm condições de alterar esse negócio, rapaz. Tá? Porque o presidente do Congresso, do Senado, ele pauta o que ele quiser. Não, meu filho, não, vocês sabem disso, vocês devem conhecer lei. Eu sei que toda vez que um parlamentar ele assume, né, a sua cadeira, né, que ele é diplomado parlamentar, ele tem uma aula lá, principalmente de orçamento, de história. Ele tem aula de tudo. Ele sabe de tudo, né? Você só não faz se você não quiser. Né? Você tem que ter maioria. Você pega 340 e poucos assinaturas da Câmara e caça o presidente da Câmara, né? Você tem 54 ou 55 senadores, pega a assinatura de todo mundo e caça o cara. Né? Vocês sabem disso. Então tem como fazer. Então, ele tem que pautar. É impeachment, é CPMI. Né? Tanto a CPI mista, ou de cada casa, tem que ser instaurada, principalmente aquele negócio do 8 de janeiro, né? Que prenderam fora da lei. Veja bem, bicho, nós chegamos ao ponto do país estar sem lei, é o velho oeste americano. Não tem lei. Então, prenderam 1.000 pessoas inocentes, cara, né? Sem base legal. Como é que pode isso, rapaz? Né? Então, vocês, políticos do bem, essa legislatura agora, felizmente, a maioria é do bem, é conservadora, né? A maioria é inteligente, pessoas bem formadas. Então, a minoria, os comunas, né? Eles não têm mais força para nada. Então, vocês, olha só, o papel importante que vocês têm nessa reforma. Né? Vocês têm a obrigação moral de mudar isso, porque não tem outra. Né? Não adianta, as Forças Armadas não vão entrar na rua, mas acabou esse negócio de 64, salvo se houver realmente alguma coisa muito grave contra eles, né? Porque eles estão ali na sua zona de conforto, né? Mas dentro da lei, né? Só se não tiver isso, essa convulsão popular, né, eles não vão se manifestar. Agora, vocês, parlamentares do bem, têm sim a obrigação legal e moral de intervir para acabar com isso, né? Por exemplo, você sabe, nós tivemos na República 6 constituições, né? Nós temos 134 anos de República, né? Meia dúzia constituições, né? O Império do Brasil só teve uma Constituição, rapaz, que é de 1824. Né? O Império passou 67 anos no país. Pô, senhores, então onde é que está a instabilidade? Né? Então, veja bem, tudo tem prazo. Entendeu?
Juiz, seja lá quem for, qualquer colegiado, ele tem prazo para cumprir, né, o rito processual e dar a decisão. As coisas não são assim tão esculhambadas. Eles estão esculhambando, vocês têm que impedir isso, porque tudo há prazo. Por exemplo, o artigo 226 do Código Penal, do Código do Processo Penal, né, ele impõe ao juiz 60 dias para ele resolver o caso. Né? 60 dias. Né? E a lei permite que ele peça a prorrogação. Né? Por quê? Por mais 60 dias. Né? Então, se você tem 120 dias, 4 meses, né? Senhores, é suficiente. Agora, para se resolver o problema. Agora, é inconcebível, né, processos passarem 40 anos, 50 anos, sem solução, cara. Sem solução. É embargo, desembargo, embargos infringentes, é súmula, é não sei o quê, é pedida de vistas. Isso vai enrolando, e aí o colegiado vai se renovando, acaba se aposenta, aí o outro é indicado, e fica nisso, né? Tem questões da época do Império que não foram resolvidas, para você ter uma ideia. Quer dizer, então você, cidadão comum hoje, se você entrar com ação, né, até criminal, cara, coisa que isso não é do STF, né? Até penal, isso não é coisa do STF. STF é para julgar situações anticonstitucionais, ponto. Ponto. Mais nada, né? Agora você entra com um processo e toma recurso. Recurso, entra na vara, aí vai para o TJ, vai para o STJ, aí vai para o TRF, aí recorre, até chegar no STF, você já morreu, cara. Tá entendendo? Passou-se 40 anos nesse negócio. Tá? Então, essas situações é que tem que ser resolvidas. Né? Mamatas. Né? Você tem políticos, por exemplo, que recebem, inclusive de estados, né? Inclusive vereadores, né? Recebem, por exemplo, R$ 6.500 de auxílio saúde, né? Sendo que ele vai no hospital mais caro, tá? E a despesa quem paga é a Câmara, é a Assembleia, é o Congresso, né? Mas quem paga é você, meu amigo. Você está pagando essa conta. E o cara ainda ganha por fora, né, esses R$ 6.500. Por quê? Penduricalho. Né? O cara quer ficar rico, milionário, servindo o público. Não, rapaz, o serviço público, né, o nome já é explícito, já está dizendo. É serviço público, você tem que servir a população. E não o contrário. Não o contrário. Né? Aí tem vereador que ganha R$ 6.500 de auxílio moradia, morando na cidade, tendo casa na cidade, né? Deputado estadual, o cara tem casa na cidade de atividade, aí recebe R$ 6.500 para auxílio moradia. Pô, peraí, fora carro de luxo, né? As despesas do Congresso são ilimitadas, né? O cara só apresenta despesa, né? O cara apresenta nota de gasolina que dá 3 vezes a volta na terra, né? Como é que pode um negócio desse, rapaz? Olha, só pode com uma reforma profunda e tirar essas mamatas que eu chamo, né? Tirar essas coisas, pô. Peraí. Nós estamos com uma população. Agora voltou, o desemprego aumentou, né? Bateu agora 10,9, quase 11 milhões de pessoas desempregadas, né? Com esse tal desgoverno, né? Está aumentando, né? Vem aumentando desde janeiro. Tinha reduzido para 8 milhões em dezembro, quando entregaram, agora aumentou agora o desemprego. Né? E vai aumentar. E essa gente? São 210 milhões, senhores, de pessoas. Né? População econômica ativa de 150 milhões de pessoas, né? Que o IBGE chama de outro nome agora, né? Mas eu vou no old school, né? Caramba, você vê a disparidade e o potencial do país. É o seguinte, cerca de 36 milhões de pessoas no Brasil, né, que ganham mais de 25 mil reais por ano, são obrigados a declarar imposto de renda. Daí você tira
Daí você tira 36 milhões. Ora, eu tenho 210 milhões, 207 milhões, né? É o último número que o IBGE apresentou. Mas vai chegar desses 210 milhões de pessoas. Eu tenho 150 milhões de população economicamente ativa, ou seja, aquele pessoal que está em condições de trabalhar, né? Que estão se virando, né? E recebem, ainda estão ganhando menos que 25 mil reais por ano, né? Então você vê 156 milhões de pessoas para 36 milhões, olha só a amplitude, a diferença, o gap, né? A distância que você tem e o potencial que você tem desse país, né? É por isso que a economia não se desenvolve, porque o Estado brasileiro, né, principalmente comandado por comunas, ele esquece você, ele esquece da população, rapaz. Ele só quer tributar, ele só quer aumentar imposto. Não, a economia só aumenta com o apoio do setor privado, do setor produtivo. Vocês entenderam? Essa é a situação, é a parceria, né? Eu tenho que empregar mais gente, mas não tacar o pau, aumentar combustível, aumentar energia. Bicho, nós somos autossuficientes em energia elétrica, né? E somos autossuficientes em petróleo, né? Então, essa situação, cara. E outra coisa, os caras mamando, né? Porra, essas situações, né, só pode ser resolvida hoje, com vocês que estão hoje no Congresso Federal. Porque deputados estaduais e vereadores não resolvem chongas, não fazem nada. Andam de carro de luxo, né? Mamando lá, não fazem nada. Porque para que serve um vereador, um deputado estadual, para ficar dando nome de rua, né? Para ficar dando diploma de cidadão honorário da cidade tal, o cara, vou dar um diploma para ele, né? De cidadão honorário da cidade, olha que lindo, né? E o deputado estadual, não, vamos fazer uma reunião aí para ver se a gente muda aí a nome da rodovia, da rua e tudo mais. Não, bicho, olha, eles só fazem mesmo, é votar o orçamento, e fazem muito mal, né? Mas moram bem, carro de luxo, comem bem pra caramba, né? E quem é que tá pagando essa conta toda? Você, cara. É você que tá pagando. Você entendeu? Então, para você ter uma ideia, o judiciário brasileiro é o mais caro do mundo. Do mundo. Né? Por incrível, mais caro que os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos é a primeira potência mundial, a China é a segunda economia, mas vai ralar muito porque a China hoje tem um PIB da metade dos Estados Unidos. Metade do PIB americano é o PIB da China. Ou seja, vai ralar aí 100 anos para poder ultrapassar os Estados Unidos, né? E, logicamente, os Estados Unidos não vai deixar, né? Eles não são otários, né? Então, prestem atenção. O nosso judiciário brasileiro é o mais caro do mundo. Você vai lá nas nossas redes sociais, né? Pode ir no Instagram, César Pedrosa, vá também na nossa parceira, a CTPO Consultoria, também no Instagram, e você vai ver, né? O judiciário brasileiro, ele custa, né, para o bolso do contribuinte, do público, né, do dinheiro público suado, sagrado do contribuinte, 129 bilhões de reais. 129 bilhões de reais. Sabe o que é isso? Isso dá quase 2 milhões de casas. Dá 1,7 milhões de casas. Quase 2 milhões de casas, né? 2 milhões de casas. Populares, estou falando de populares, né? Isso representa o quê, meus queridos? 6,9 milhões de pessoas, né? 6,9, quase 7 milhões de pessoas abrigadas, né? Com a sua residência, com a sua casinha digna, honesta, né? Casa popular, mas casa de boa qualidade, né? Tem gente que faz até preços menores, né? Mas eu tô falando em casas boas.
6,9 milhões de pessoas. Tá entendendo? Então é isso. Né? Como mudar isso? Só com essa reforma. Tá ok? Não podemos sustentar esses caras, porque a gente não tem direito a nada, ninguém pergunta nada, né? Quando o cara vai aumentar a salário próprio, deputados, senadores, né? Juízes, os cambal, né? A gente não vê isso nem tanto no executivo, né? Isso parte sempre do judiciário e depois vai para o legislativo, né? Ou vice-versa, o legislativo começa, o judiciário vai, acompanha, aprova e a gente se lasca, né? Nós nos lascamos para pagar. E perguntaram para você, né? Cadê o plebiscito? Tá ok? Então, fica aqui a nossa contribuição, né? Fé, né? Nunca desista, jamais, brasileiro não desiste, né? Um beijão no coração, fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser. Programa Solução com César Pedrosa. César Pedrosa. Política, gestão pública, sistema eleitoral e economia. A voz do consumidor. O melhor da notícia no seu dia a dia. Programa Solução com César Pedrosa. Programa Solução com César Pedrosa.